Bom dia, Francis. Bom dia, Adriel. Tudo na paz, meu caro? Demais, né? Sexta-feira. Honra. Sempre é bom, né, velho? Oi, Maria Fernanda, João Gabriel, Jordana Gomes, Bom dia, Chico. Marielle, Mariana, Arican. Tudo na paz? Suave? Só o ouro? Esperar o pessoal chegar aí. Bom dia, João. Vamos. O João tá sonhando com a aula de Oriente Médio ali. Ah, João, não sei calcular assim, não. Eu imagino outubro. Ainda tá longe ainda. Vamos trocar uma ideia aqui enquanto o pessoal tá chegando e tal. Como é que tem sido as aulas em geral, as aulas remotas? Tem professores propondo dinâmicas, atividades, novidades? Ou em geral fica sempre a mesma coisa? Ah, eu não queria falar, não, mas tem dia que é chatão, viu, Francisco? É um tédio. É, tipo na escola, né? Não, na escola ainda era bem melhor. Tinha dia que era mais ruim, mas, tipo assim, durava uma aula, duas aulas, depois você já tava animadão. Agora, tipo, tem dia que você acorda desanimado. Sempre a mesma coisa. Dizendo linha. O Gonzaga também. É sempre a mesma coisa. É. Tipo o quê, João? Dá um exemplo aí, para ver se eu aprendo. Não, eu fico aqui parado na frente da tela do mesmo jeito sempre. Dinâmicas em aula. Vocês fazem educação física do lado daí? Que interessante. É, Gonzaga. Manda aí, Yuri. Manda o nome aí que eu vou anotar agora. Eu que descobri um. Você escuta DK47? Se sim, tem uma música. Olha só. Sem memória. Ah, meu caro. Era essa que você ia me indicar? Não, né? Bom dia a todos que chegaram, todas. Tava só esperando um pouquinho para a gente começar a aula. E aí, enquanto isso, a gente estava conversando aqui sobre as aulas e tal.
Só mais um minutinho. Meu consultor de rap aqui vai me indicar um rap novo. Vou confessar algo para vocês, assim. Se vocês não acreditarem assim, infelizmente o problema não é meu. Mas eu sinto que o meu papel no SESI está acabando. Como se fosse assim, o que eu tinha que dar no SESI está acabando. A gente vai sentindo assim que é o momento de mudar e tal. Não sei se de repente eu continuo ou não continuo. Não vem a questão. Mas o fato é que a gente sente que também vai envelhecendo e que vai perdendo um pouco da conexão com os estudantes. E eu gostaria de deixar isso bem registrado. Eu acho que a conexão que eu tenho com vocês, dos terceiros, foi a última grande conexão que eu vou ter com os estudantes pelo resto da minha vida, assim. Nos últimos 10 anos eu tive sorte de ter muita conexão, assim. Conexão, eu digo, criar um clima massa, amistoso, assim, de rir, brincar, compartilhar. Mas parece que isso vai diminuindo. Não sei o que está acontecendo. Bom dia, Mauro. Não chora não, André. A Celina me mandou um coração. Eu nem sabia que podia mandar esse coraçãozinho ali, olha só. O fato é que parece que os segundos que estão vindo e os primeiros são assim, mais... Eu vou usar essa expressão, mas não é... Assim, eu nem conheço eles. Mas parece que são mais frios, mais distantes. Não sei. Não consigo explicar, só sei que eu sinto isso. E aí eu vou sentir muita falta de vocês, assim. Que vai chegar um momento que a gente vai se despedir, vocês vão continuar a vida de vocês. Então. Mas o senhor vai continuar lá ou o senhor vai sair? Não sei, assim, a gente nunca sabe, né, Adriel? Dizendo o Arican ali, poeticamente, nunca é um adeus. Nossa, que profundo. Ui. Então, já temos... quando chegar próximo, já estou pensando num textinho para me despedir de vocês e tal. Mesmo porque do terceiro 2 aqui eu sou padrinho. Mas dos outros eu sou padrinho de coração. Vamos começar a aula. Ontem nós tivemos uma aula muito boa. E eu falei para vocês que eu tinha... grato sou eu, João. E eu falei para vocês que eu tinha uma proposta de redação. Se lembram disso? Ótimo. Eu vou compartilhar a tela aqui. Vou tomar só 5 minutinhos da aula de vocês, tá? Assim, é importante. Bom, eu acho importante que essas estratégias ajudam a facilitar a vida de vocês. Eu vou compartilhar e explico o que eu quero que vocês façam. Quem não se interessar, bacana. Mas eu acho que é uma boa. Não é a minha foto aqui, não. Esquece essa foto. Aqui. Vocês estão vendo um parágrafo? Todo mundo está vendo esse parágrafo? Ótimo. Printa essa tela. Guarda essa imagem. Quando você tiver um tempinho, quando você for fazer uma redação para entregar ou para treinar, você vai fazer o que eu vou te orientar agora. Primeiro eu vou ler. Depois eu vou te dar uma dica baseado nesse modelo. Eu achei essa introdução num texto da revista Piauí, que está falando sobre a pandemia. Mas não é isso o caso. O que eu quero para vocês é um modelo de introdução que seja universal. Se concentra nessa parte. Se a minha internet cair, vocês continuam aí que eu volto. A internet aqui em casa hoje está meio instável. Então vamos lá. Vocês sabem que tem muitas escolas, muitos cursinhos caros que têm ensinado os alunos a fazer redações coringas, que se encaixam em qualquer tema.
E eu acho que aqui nós temos uma ideia de uma introdução coringa. Então vamos lá. Abre aspas, e está assim: morriam nas ruas. Se você estiver escrevendo alguma coisa, eu não consigo ler agora. Morriam nas ruas, nas lavouras e nas casas, de dia e de noite, indiferentemente, não como homens, mas quase como animais. Fecha aspas, vírgula. Escreveu Giovanni Boccaccio no clássico O Decameron, vírgula, acerca da chegada da peste negra à Florença em 1348. Ponto. Quase 7 séculos depois, vírgula, nos perguntamos como é possível, vírgula, diante, reticências. O que você vai fazer num papel com esse print e com essa imagem depois? Você vai pegar num papel e vai colocar aspas. Depois de aspas, você vai colocar reticência. Se você quiser colocar, em vez de reticência, você pode abrir um parênteses e colocar assim: aqui dentro eu vou colocar um pensamento. Fecha o parênteses, fecha aspas, coloca vírgula. Eu estou te ensinando uma introdução onde você não vai precisar se preocupar nem com pontuação, porque eu já vou te dar os locais onde os pontos vão estar. Vamos ser sinceros. Tem muita gente que tem dificuldade em escrever e isso envolve uma carência de aprendizado na ortografia. Esquece isso, porque eu vou te ensinar até onde colocar os pontos. Tá passando um carro de som aqui, tá uma barulheira aqui. Aqui no Novo Mundo, né? Velho, Novo Mundo tá passando, eu imagino que é uma saveira de um cara que mora aqui na rua, com umas rodas. Saveiro vermelho rebaixada? Se você Olha quem aí, é, você. É da quebrada, ó. É da quebrada. Da ponte pra cá, o negócio é diferente. Eu tô achando que deve ser Ana Júlia passando aí, viu? Eu não queria dizer não. Eu tô muito pra trabalhar. Meu sonho tá dentro de uma saveira lotada de som, viu? Olha aí, é o sonho dela, Adriel. Meu Deus. Você viu, só? Bom, enfim, cada um tem seus sonhos, né? Eu espero que o seu sonho seja estar dirigindo ela e ela ser sua. Claro, no meu nome ainda. Que é o mínimo. Ótimo, isso aí. Bom, vamos lá, continuar. Depois que você citar o pensamento, você vai colocar vírgula. Escreveu, coloca vírgula. Coloca reticências. Porque depois de escrever, você vai colocar o autor do pensamento que você citou. No clássico, o nome da obra. Então, eu estou te ensinando aonde você vai apagar. Vírgula, acerca. Apaga isso aí tudo e só coloca assim, em ano. Aí você vai colocar aqui a proposta de redação. Então, olha só. Sei lá, você colocou um pensamento, escreveu fulano. Se foi um jornal, você coloca no jornal tal. Se foi um livro, no livro tal. Ou se você acha que esse livro é muito conhecido, você pode colocar no clássico tal. É importante você saber o ano desse livro. Aí você coloca assim, acerca. De repente você pode mudar. Você pode falar assim, assinalou fulano, discursou, descreveu, pontuou, disse, falou, fulano numa entrevista no Roda Viva acerca dos desafios para se combater a violência na sociedade brasileira em 2020, ou em 1950, ou sei lá. Aí, quando você for continuar, você vai calcular na sua mente a distância dessa fonte do dia que você está. Então, você coloca lá quase 3 anos depois, quase uma semana depois, quase um século, quase 2 séculos, quase 10 décadas, no caso, um século. Nos perguntamos como é possível que, aqui você vai colocar o problema. Diante do problema tal, aí você levanta a sua tese e você tem um parágrafo de introdução. Pronto, simples.
Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Tranquilos? Pegaram a ideia que eu queria que vocês pegassem? Estão me escutando? Sim, Ótimo. professor. Legal. Assim, olha, uma nota próxima de 1000, vocês olharam para esse parágrafo e ele é muito simples. Não fiquem achando que escrever bem é usar palavras rebuscadas ou complexas ou bonitas. Não. Escrever bem é escrever simples e compreensível. Então não fica pensando em procurar sinônimos de palavras que sejam diferenciadas demais para o pessoal achar que você, nossa, aqui tem muita leitura, esse cara é muito culto, ou essa menina é muito culta. Não, para com isso. Escrever simples é usar palavras simples. Então não menospreze esse parágrafo, usa ele nas redações de introdução e depois me dá um feedback de como foi a sua nota usando essa introdução. Mais para frente eu vou explicar. Quando tiver aí faltando pouco tempo da prova, que no caso é ano que vem, né? A gente criou um problema. Qual que é o problema? Só para encerrar essa discussão. Eu não sei se as aulas vão terminar normais, é o previsto, e se terminar normal lá por volta de dia 17, dia 20 de dezembro, vocês encerram o terceiro, mas ainda terão aí 2 meses para a prova, né? Então não terão mais aulas. Talvez você esteja pensando assim, professor, ter aula ou não ter, não anda fazendo a diferença, porque eu não ando aprendendo nunca, nada. Ok, você pensa assim, massa. Eu acho até massa mesmo. Só que me dói. Mas enfim. Ontem, vamos começar a aula. Obrigado pela presença de vocês. Daqui a pouquinho a gente tem uma aula de sociologia muito massa. Hoje nós finalizamos Primeira Guerra Mundial. Só um comentário. Esse final de semana eu vou deixar uma atividade lá na plataforma só para registrar que nós fizemos alguma coisa. Vai ser uma atividade simples de 4 questões sobre a Primeira Guerra Mundial, de múltipla escolha. Simples, simples. Você vai fazer isso no máximo em 20 minutinhos. Tenha só cuidado para acertar todas as 4. E aí você já tem seus 4 pontos de atividade. A prova, provavelmente o tema deve ser também Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa, que a gente começa a estudar semana que vem. Então, até a data da prova, a gente já vai ter visto não todo o conteúdo de Revolução Russa, mas o que a gente vê é o que vai cair na prova. Além do mais, a prova, por ser uma semana de consulta, não tem problema eu colocar algumas coisas que talvez não deu tempo de não explicar, porque depois eu explico e tal. Vocês já sabem que eu sou de boa com relação a isso. Bom, bora lá então encerrar a Primeira Guerra Mundial. Deixa eu só esclarecer o que já vimos. Quando eu falei de Primeira Guerra Mundial, eu gastei uma aula falando de França e Alemanha. Depois, na outra aula, falando de França, Alemanha, Inglaterra e Rússia. E nisso, fica parecendo muita coisa para... Fica parecendo pouca coisa para muito tempo. Não, porque tem muitos fatores. Depois, a gente foi falar sobre o Império Turco Otomano. Eu falei da Itália também. Do Império Turco Otomano, da questão do Oriente Médio, surgimento do Iraque. Eu esqueci ontem só de falar do Líbano. A França dominou a Síria e o Líbano. Professor, não estou escutando. A Síria e o Líbano. E a Inglaterra dominou a região do Iraque e da Jordânia. Não se preocupe, como eu já disse, que mais para frente a gente vai ter aula de Oriente Médio. Eu só estou adiantando, porque é muito conteúdo. Bom, e falei sobre o genocídio dos armênios na região do Império Turco-Otomano, porque após a derrota da Tríplice Aliança, porque nós vamos ter a formação de alianças. Vocês devem se lembrar
que eu falei da corrida armamentista e da paz armada. Quando os países começam a desenvolver armamentos, é óbvio que eles vão fazer alianças. De um lado, a gente vai ver as alianças entre França, Rússia e Inglaterra, e ela é chamada de Tríplice Entente. E do outro lado, nós vamos ter a aliança entre Alemanha. Aqui eu quero dar uma dicasinha simplesinha, boba. Se você pegar a expressão aliança e pegar AL, você já sabe de cara que estamos falando de Alemanha. Se você pega o I, entre todos os 6 países que participam, o único que começa com I é Itália. E após a I, professor, que coisa ridícula. Pois é, velho. Mas é uma dicasinha caso você se confunda. Vem de Áustria, Hungria. Professor, e do outro lado, entende? Como você sabe que tem 6 países, se você sabe onde estão os 3 de um lado, os 3 restantes vão ficar do outro lado, que é a entente. Entente, em francês, vem de entendimento. A Tríplice Entente surgiu antes de uma dupla cordiale. Professor, eu não entendi. Deixa eu explicar isso. Em 1904, de forma cordial, ou seja, em francês, cordiale, a França fez uma aliança com a Rússia. Depois, ela foi transformada numa aliança de 3, e é por isso que ela virou uma tríplice. E aí ela deixou de ser a cordial e passou a ser um entendimento mútuo. É um acordo. Na aliança, ela já foi formada com a Tríplice Aliança. Vocês sabem disso, está na apostila, todo videoaula fala disso, não há dúvidas disso. A guerra começa em 1914, como eu já falei para vocês, após o atentado do arquiduque na região da Bósnia, em Sarajevo, também falei sobre isso. A guerra começa com uma guerra de movimentos, as tropas movendo, os exércitos sendo movidos, a aeronáutica sendo formada, a marinha. Depois ela passa a ser uma guerra estática, de trincheiras. Essa guerra de trincheiras vai durar 3 anos. A guerra de movimento, 1 ano. É uma guerra que achavam que duraria 4 meses, mas que vai se arrastar por longos 4 anos. E aí a gente vai ver mais ou menos 60 milhões de soldados nessa guerra. 20 milhões morreram. 20 milhões, entre aspas, voltaram para casa, porque uma pessoa que participa de uma guerra de 4 anos, ele não volta do mesmo jeito. E 20 milhões, infelizmente, voltaram com sequelas, estropiados, que é a expressão que eles usam. Sem um olho, sem uma perna, sem os tímpanos, com alguma questão física ou psicológica. Caso você queira imaginar o que é isso, eu já até dei a dica para vocês, assistam um filme chamado Sniper Americano, com Bradley Cooper, tá na Netflix, dá para ter essa noção. Mas eu já falei disso. Bom, a guerra começa a transcorrer e alguns acontecimentos vão marcar a guerra para a gente encerrar essa aula. Um ano importante é 1917. 2 acontecimentos marcam o ano de 1917. A partir de quinta-feira que vem, nós vamos começar a estudar a Revolução Russa. Em 1917, em fevereiro, nós temos a primeira Revolução Russa. Eu vou mostrar para vocês que, na verdade, é a segunda, mas isso depois eu explico. Quando ocorrem as revoluções russas, o governo russo, agora um outro governo, resolve tirar as tropas russas da guerra para se preocupar com seu próprio país. Agora, pensa comigo,
como a Alemanha lutava tanto contra a França quanto contra a Rússia, havia divisão das suas tropas. Quando for assinado o Tratado de Brest-Litovsk entre o governo russo e o governo alemão, professor, não escutei esse nome. Não se preocupa não, que eu vou explicar ele quando eu falar de Revolução Russa. Quando for assinado um acordo entre esses dois governos, a Alemanha poderá finalmente se concentrar só em um lado da guerra, o que significa dizer que a guerra vai pender para o lado da Alemanha, porque sozinha ela estava lutando praticamente contra a Europa. Por que sozinha, Francisco? Ué, a Itália saiu do lado dela em 1915 e passou para o lado da Tríplice Entente. Sério, professor? Sério. A Áustria-Hungria era fraca. O Império Turco Otomano era fraco. Então a Alemanha tinha esses aliados, mas ela só podia contar mesmo com ela mesma. Então ela lutava com a Grã-Bretanha, lutava contra a França e lutava contra a Rússia, apesar da Rússia ser uma potência em termos de quantidade de pessoas, em termos militares, era um país fraco, mas havia muitos soldados. Então, se a Alemanha não se concentrasse também, ela poderia ser derrotada. Então, ela deixava tropas do lado da Rússia. Professor, isso eu entendi. Ok. Quando a guerra começar a pender para o lado da Alemanha, uma potência que estava isolada do continente europeu vai entrar na guerra. É óbvio que você sabe que estamos falando dos Estados Unidos. Professor, os Estados Unidos estavam isolados da guerra, isolados em termos militares, mas não em termos comerciais. Porque, caso você não saiba, os Estados Unidos comercializavam não só com a Tríplice Entente, mas também com a Tríplice Aliança. A apostila dá a entender que ele só comercializava com a França e a Inglaterra. Isso não é verdade. Quer uma prova disso? Quando é que o Brasil entra na guerra? Em 1916. Vocês sabem a razão. Navios que saíam do Rio de Janeiro, que saíam da região do Nordeste, para vender matérias-primas, tais como alimentos. Vamos pensar em café, vamos pensar em carne, sei lá, algodão que saía do Maranhão, cacau que saía da região da Bahia, enfim, matérias-primas. Em 1916, quando ele estiver mais ou menos próximo a Portugal, ele vai ser torpedeado por um submarino alemão. O presidente do Brasil nessa época era um cara com um nome não tão comum, que é o Venceslau Braz. E esse cara vai declarar guerra à Tríplice Aliança. Detalhe, as tropas serão enviadas em 1916 para 17, mais ou menos ali por volta de novembro, dezembro. O Brasil não tinha um exército ainda formado, então nosso destacamento mais forte, vamos dizer assim, era a Marinha, mas nossos navios não eram navios de ponta. A marinha mais forte do planeta era da Inglaterra, em segundo lugar da Alemanha, depois dos Estados Unidos, mas ficou acordado que o Brasil faria a fiscalização, a proteção, a vigilância do Oceano Atlântico contra submarinos alemães e que enviaria motoristas e enfermeiros, brigadistas para a guerra. Alguns detalhes curiosos e irônicos da guerra, né? A gente só conseguiu chegar na Europa em 1918, esse navio. Só chegou quando a guerra acabou. No meio do caminho, o Brasil acabou sendo contaminado pela gripe espanhola. Matou 400 e tantos marinheiros, soldados. E essa gripe veio para o Brasil através desses marinheiros.
milhares de pessoas morreram no Brasil. Acho que vocês devem ter visto alguma reportagem por causa da pandemia. Não sei se algum professor também falou disso, mas o fato é que a gripe espanhola matou milhares de pessoas no Brasil. Mas muita gente, vai muita gente. Professor, tanto quanto a pandemia atual, não. Nos últimos 100 anos, essa é a maior. Eu acho que essa é a maior da história, né? Do Brasil. Bom, em 1917, quando a Alemanha tirar as suas tropas da região da Rússia e se concentrar na região da França, os Estados Unidos, percebendo que a França e a Inglaterra perderiam a batalha, ela envia um contingente enorme de soldados. Por que ela apoiou a Inglaterra e a França, sendo que ela vendia para todas as potências? Ela vendia para todas, mas ela não emprestava dinheiro para todas. E havia muitos empréstimos envolvendo a Inglaterra e a França. E, em termos ideológicos, aqui há a questão principal. Enquanto temos os Estados Unidos como uma democracia liberal, que prega que haja liberdade de mercado, a Alemanha pregava um Estado forte interferindo na economia. A França era um liberalismo, a Inglaterra um liberalismo. Então, o medo de transformar, de perder o comércio com a Europa para um país que se tornaria fechado, fez com que os Estados Unidos apoiassem a Inglaterra e a França. Isso vai fazer toda a diferença, porque os exércitos de ambos os lados já estavam cansados, desgastados, os mantimentos já estavam praticamente esgotados, munições, armamentos, as indústrias, os parques industriais, as infraestruturas. E isso vai fazer com que a guerra penda e acabe em 1918, com a derrota total da Alemanha. Após a guerra, como vocês sabem, é assinado o conhecidíssimo Tratado de Versalhes, no Castelo de Versalhes, o Palácio de Versalhes, em Paris, e, de acordo com o artigo 231, não esqueçam disso, ficou como principal culpado, como a principal causa, e o país que deveria ser o mais punido, a Alemanha. Isso não é verdade, porque a gente discutiu isso lá no começo, que todos os países tinham suas causas. A Alemanha não foi o único país a querer a guerra. E aí a Alemanha vai ter que pagar uma indenização de mais de 100 milhões de marcos alemães para a França, para a Inglaterra. Vai ter que diminuir o seu exército a menos de 100 mil homens. Vai ter que devolver os territórios da Alsácia e Lorena para a França. Professor, eu acho isso justo. Também acho justo. Mas um território que a Alemanha já tinha, se eu não me engano é Marne ou Somme, vai ser emprestado, não é emprestada a expressão, a Alemanha vai ser obrigada a permitir que a França explore esse território durante 15 anos. Isso não agradou os alemães, não só isso, né? O fato de não poder produção de navios, de submarinos, não ter mais alistamento obrigatório, de pagar indenização, ou seja, foi uma humilhação que vai gerar um conceito que se chama ressentimento. Depois, quando formos estudar a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver que o ressentimento é uma das causas iniciais do surgimento de um partido de extrema-direita chamado nazis, cujo principal líder, todos sabem, é o titio Adolf, que participou da Primeira Guerra e era bem jovenzinho, mas que era extremamente nacionalista e patriota. Tudo bem, galera? Alguma dúvida? O que eu queria falar na aula de história é isso. Se não tiver dúvida,
Vocês estão liberados para o recreio, podem descer para o pátio. Que aí, a hora que o sino tocar para a quarta aula, vocês sobem novamente. Bacana? Vou descer lá. O Adriel vai pagar um enroladinho para mim e uma coquinha. Ah, nem meu coração até doeu agora. Pode descer para o pátio, vocês estão liberados. Eu conversei com a coordenação. Pode descer sem fazer barulho, tá? Ai, ai, pobreza. Só fica pensando em comida da cantina lá. Aquele enroladinho de queijo, nossa, com leite condensado, assim, pedacinhos de coco e um Ah, queijo não, derretendo, assim. Francisco, pelo amor de Deus, pá, ô, aí não, aí é sacanagem. Aquele enroladinho de queijo é uma delícia. Você pega ele assim, você dá uma mordida, escorre, assim, leite condensado pela boca, você limpa, assim, ó. Você fala, nossa, que delícia. E Saudade. aí, Francisco, que é Não, isso, vai? Aí, a escorrendo o Mariana, quê? Fica escorrendo o quê, leite. Francisco? Ai, ai. A mente do outro, velho. Nossa, Meu na maior Deus. fome você faz um trem desse. Não, Adriel, eu imagino que você está rindo aí. Você fechou o áudio e está rindo. Você é ridículo. Isso é ridículo. 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 Você está parecendo, sem citar nomes, aquele professor conhecidíssimo que fala assim: eu vou introduzir o conhecimento. Aquele que fala: olha para mim aqui, olha para o meu pincel. Você está parecendo aquele professor que todo mundo sabe. Ô macho escroto. Todo mundo rindo de você. Vambora, tchau. Bom recreio para vocês. Fala, Francisco. Aí, ó, tá rindo. O que tem falar de leite condensado, velho? Leite condensado é leite condensado, seus danados. Não, pô, na leite condensado é o melhor, pô. Ah, que bom que você gosta também. Tchau, tchau, gente. Tchau, João. Tchau, não. Até agorinha, João. Ah, ok, João. Entendi. Tchau, gente. Até agorinha.